Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à semana 5 da disciplina de Ciências Sociais, do curso de graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje teremos duas partes, a parte 1 e a parte 2. Meu nome é César Teixeira Castilho. As temáticas que iremos abordar hoje é principalmente a parte 3, onde eu vou falar um pouco então sobre o capital corporal, um termo utilizado pela autora Miriam Goldenberg nos seus textos e nos seus estudos no âmbito da antropologia. Recapitulando um pouco as últimas aulas, a gente trabalhou então a teoria do Bourdieu, do hábitos, e também nós trabalhamos a questão do consumo e do consumismo, trabalhado na obra do Zygmunt Bauman, no livro Vida para o Consumo. Hoje, falando um pouco de capital corporal, a gente vai falar tanto da questão do consumismo, quanto como que o corpo, né, ele passou a ser uma maneira de consumir também, ou de produzir riqueza, e é nesse sentido que a Miriam vai falar também que o corpo ele passou a ser um capital corporal. E com as redes sociais isso fica muito claro, né? O quanto que um corpo bonito ele é capaz de gerar riquezas incomensuráveis. Então a gente vai falar um pouco hoje e fazer essa relação dos temas que nós já discutimos com essa questão contemporânea e que em alguns casos, né, e para não dizer em muitos casos, não chega a uma psicopatologia, ou seja, até que ponto, né, que a nossa relação com o corpo ela é saudável ou não. Os objetivos principais, então, da nossa aula de hoje é analisar o conceito de capital corporal, pautado pela antropóloga Miriam Goldenberg, e nós vamos discutir para isso os principais pontos presentes no artigo Corpo como Capital para compreender a cultura brasileira. É um artigo da Miriam Goldenberg publicado em 2006 e discutiremos também, de alguma forma, alguns capítulos que estão presentes no livro Nu e Vestido, e os dois textos, tanto o artigo quanto o livro, estarão postados no Moodle para consulta de vocês. E o tempo todo iremos correlacionar a teoria proposta com o campo da saúde. A bibliografia utilizada, então, para além do artigo sobre o qual eu falei anteriormente, nós vamos utilizar também uma pesquisa que está presente no livro Nu e Vestido, que é de um antropólogo francês, onde ele vai fazer uma comparação entre a questão da moda e do corpo na cultura francesa e na cultura brasileira. Também o segundo livro, né, O Corpo como Capital, estudos sobre gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira, e também alguns conceitos e alguns temas presentes no terceiro livro, Por que Homens e Mulheres Traem, e a questão do envelhecimento também. Vamos começar falando então quem é a autora, né? Quem é a Miriam Goldenberg. A Miriam Goldenberg ela é nascida em 1957, ela é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Ela é colunista da Folha de São Paulo há alguns anos. Ela viaja o mundo todo fazendo palestras também sobre as pesquisas que ela coordena sobre a questão do envelhecimento, sobre a questão do corpo, da vaidade, entre outros, e autora, né, de diversos artigos e livros sobre o corpo e suas interseções. Vamos falar agora então de qual seria o biotipo padrão, né, o biotipo da brasileira ou do brasileiro, se fôssemos levar em consideração os aspectos culturais do Brasil. A gente sabe que nos concursos de Misses, né, predominantemente aparecem um padrão de beleza mais eurocêntrico, né, que seria uma mulher mais
um pouco mais alta, mais magra, de cabelos lisos, predominantemente louras, né? E de olhos claros. Mas será que esse é o biotipo característico da população brasileira? Né? Então isso é questionado no artigo da Miriam Goldenberg, onde ela faz uma comparação entre a Sônia Braga, né, essa foto à direita, a atriz que fez Tieta na Rede Globo, e a Vera Fischer, né, que é uma outra atriz e modelo brasileira, da década de 80 e 90 principalmente, que também fez algumas novelas e que foi Miss durante alguns anos. Então ele vai questionar qual seria o biotipo, né, característico da cultura brasileira em termos corporais. Agora eu vou trazer alguns pontos para discussão que estão presentes no artigo. Então, no artigo, eles vão falar que na década de 80, né, o Gilberto Freire, antropólogo brasileiro, o autor do Casa Grande e Senzala, já declarava a necessidade de reconhecer no biotipo brasileiro uma beleza vinculada às características locais. E por isso, ele faz um paralelo, né, entre a beleza da Sônia Braga e a beleza da Vera Fischer, como foi dito no slide anterior. E aí eles vão trazer, né, essa frase: as brasileiras não ficam velhas, elas ficam loiras. Né? Então a gente sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de tintura para o cabelo no mundo, principalmente para mulheres, e isso já diz alguma coisa, né, sobre a relação com o corpo e a relação com o envelhecimento que ocorre na nossa cultura. Segundo Freire, no Brasil, as modas surgem visando uma preocupação central da mulher brasileira: permanecer jovens. A gente pode dizer também que isso tem influenciado sobremaneira os homens também. Então, eu acho que a gente pode dizer que não é somente uma preocupação central das mulheres, mas como tem sido também uma preocupação dos homens. E aí eles trazem uma frase, né, e algumas partes teóricas do Marcel Mauss, que é um antropólogo francês, onde ele vai falar que o conjunto de hábitos, costumes, crenças e religiões e tradições que caracterizam uma cultura também se referem ao corpo. Ou seja, quando a gente reconhece, quando a gente estuda algum local, alguma cultura distinta, a gente vai perceber que isso também vai reverberar de alguma forma no corpo e na concepção do corpo daquela população. Marcel Mauss é um autor importantíssimo na antropologia, principalmente, e ele é autor de um clássico que se chama Sociologia e Antropologia, publicado em 1950. No texto, então, no artigo escrito pela Miriam Goldenberg, ela vai trazer, né, algumas discussões, e eu gostaria de ler essas partes que estão em destaque para vocês. Então ela vai falar que a impressão que se tem é que o concurso é aberto apenas à elite de cada estado, clubinhos fechados, sem que se preocupe nas ruas, sem que se procure nas ruas mulheres que representem a nossa diversidade. Ou seja, aqui ela está falando sobre o concurso de Miss Brasil, onde é muito difícil, né, a gente perceber a presença, principalmente na década de 90, anos 2000, talvez isso tenha mudado com o tempo, mas ainda de uma maneira muito leve, né, muito incipiente, como que falta Brasil no Miss Brasil, né, o que seria a última frase desse extrato do artigo. Então é uma crítica que eles vão trazer, falando um pouco desse imaginário corporal que é criado dentro da nossa sociedade. Continuando então a nossa discussão, a Miriam Goldenberg vai trazer um estudo que está presente no livro Nu e Vestido, do Stéphane Malisse, que é um antropólogo francês, que também é professor da USP, que mora aqui no Brasil há algum tempo. Ele fez um estudo tentando comparar então a questão da relação com o corpo e com a moda entre brasileiras e francesas. Então ele faz uma comparação entre o corpo da mulher francesa
e o corpo da mulher brasileira, um estudo etnográfico, onde ele vai para a rua, né, observar essas questões, além de realizar entrevistas. E as conclusões que ele chega é que enquanto na França a produção da aparência pessoal continua centrada essencialmente na própria roupa, no Brasil é o corpo que parece estar no centro das estratégias de vestir. As francesas procuram se produzir com roupas cujas cores, estampas e formas reestruturam artificialmente seus corpos, disfarçando algumas formas, particularmente as nádegas e a barriga, graças ao seu formato. As brasileiras expõem o corpo e frequentemente reduzem a roupa a um simples instrumento de sua valorização. Em suma, uma espécie de ornamento. Então, algumas conclusões do antropólogo francês é que a moda na França ela é tida muito mais para disfarçar pequenas falhas, né, ou algo que a mulher não gosta, enquanto que no Brasil o corpo ele é o tempo todo o foco principal da própria roupa, ou seja, da própria moda. Continuando então, falando um pouco sobre esse estudo, né, desenvolvido pelo Malice, ele vai falar também que as adolescentes francesas elas tendem a se vestir como suas mães e no Brasil verificamos o oposto, ou seja, são as mães que tendem, né, a se vestir ou a continuar se vestindo como jovens. E ele vai concluir então que a roupa na França participa de um processo de envelhecimento da aparência, enquanto que no Brasil, ao contrário, a tendência é vestir-se como jovem até bem tarde. Lembrando que o estudo do Malice foi feito no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, como é bem sabido, né, é um templo da questão do culto ao corpo. Então é claro que pode ter alguma diferença se esse estudo ele for realizado em outras partes do Brasil. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que nas grandes cidades existe sim uma obsessão cada vez mais forte em relação ao corpo e à aparência corporal, no que a Miriam Goldenberg vai chamar de corpo como capital. E como que isso, de alguma forma, pode trazer adoecimentos. Gostaria de finalizar essa parte 1, então, trazendo um pequeno extrato de uma entrevista da Miriam Goldenberg, onde ela vai falar um pouco da diferença entre homens e entre os homens e as mulheres na compreensão e no processo do envelhecimento segundo seus estudos. Eu perguntei para homens e mulheres, quem envelhece melhor? Para a mulher, envelhecer tem um peso maior em função do corpo e da aparência. Para o homem, ele só envelhece, ele só sente que envelheceu quando alguma coisa impede que ele continue fazendo o que ele sempre fez. Ele não se preocupa tanto com a aparência. Eu acho que essa é a grande diferença de gênero. Aos 30, uma mulher brasileira já se sente uma velha e tem pânico de envelhecer. E ela só vai descobrir que envelhecer é muito bom aos 60. O principal capital para a bela velhice é a tua verdade, a tua vontade, a tua espontaneidade. É isso que faz você ser feliz na velhice. Se você tem amigos, se você tem amores, se você tem liberdade para fazer o que você quer. Não se você está magra, linda, perfeita, até porque, por mais que faça tudo, todos os recursos que nós temos, nós vamos envelhecer. É interessante, né, o que a Miriam fala dessa diferença entre gênero, e durante os seus estudos, eu vou trazer outros estudos na parte 2, ela vai questionar, né, sempre entre as mulheres e os homens, quais são as compreensões que cada gênero possui em relação ao corpo. E aí fica também evidente, né, o quanto que a área da estética, quando a gente pensa na área da saúde, está cada vez gerando maiores lucros, né, por causa de uma, a gente pode até falar, né, de uma falsa impressão que é vendida
de uma juventude eterna. Então, todas as pessoas, de uma certa forma, estão em busca dessa juventude eterna que não existe. E mesmo que saibamos disso, né, a gente gasta muito dinheiro com aparência e com estética. E a pergunta que fica, né, até que ponto que isso é saudável e até que ponto que a cultura brasileira não vem exagerando sobremaneira nos cuidados, né, com essa estética exagerada. Então a gente vai continuar falando um pouco sobre isso na parte 2. Nós terminamos por aqui, então, a parte 1, onde eu apresentei alguns pontos de discussão presentes no artigo da Miriam Goldenberg, e a gente vai continuar essa discussão na parte 2.